Bom, esse é o nosso segundo, mas terceiro dia de seminário do projeto Macbeth Ricardo III. É um projeto que nasceu em 2019, com o intuito de trazer essas duas obras de William Shakespeare, mas tendo como mote principal a discussão sobre as estruturas de poder. E esses seminários eles foram divididos em duas etapas. Os primeiros que foram na segunda e na terça, buscando discutir com os professores de dramaturgia as duas obras, tanto Macbeth quanto Ricardo III, e que nós intitulamos como Encontros Dramatúrgicos. Tivemos a professora Cleis Mendes, a professora Liana Leão, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Paraná. O encontro de terça nós reagendamos por conta de um evento único ocorrido aqui na cidade de Salvador, que achamos por bem cancelar. E hoje nós iniciamos a primeira etapa, da segunda etapa desses encontros, desses seminários, que é Percepções Ampliadas. A ideia dessas percepções ampliadas era justamente poder discutir com outros pesquisadores, escritores, professores de outras áreas, de outras linguagens, fazendo essa aproximação também com a obra de Shakespeare, ou com as duas obras, o Macbeth e Ricardo III, mas também com o mote inicial do nosso projeto, que são as estruturas de poder, sua manutenção, suas derrocadas. Então, todo o seminário está pautado nesse encontro. Hoje teremos o psicólogo, filósofo Marcelo Castro, com a sua palestra intitulada O Ser na Cena, uma aproximação com o pensamento contemporâneo de Shakespeare. Pode ser isso? Pode ser. Querido, sinta-se à vontade, bem-vindo. Estaremos aqui plenos na escuta. Minhas amigas, meus amigos, bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim foi uma satisfação muito grande poder participar desse projeto, desse trabalho, essa integração entre psicologia, filosofia, sociologia e arte é para mim algo de uma grandiosidade imensa, e que com mais for possível desenvolvermos trabalhos assim, acredito que a sociedade ganha muito isso, a possibilidade de maiores reflexões e entendimentos a respeito de temas tão importantes, tão profundos, sobretudo esse em que falaremos, ou pelo menos tentaremos falar ao longo desse nosso encontro. Na abertura, foi mencionado o evento ocorrido ontem, que levou à transferência da atividade a apresentação que seria realizada ontem, na terça-feira, para a próxima semana. E aqui vale registrar, ontem ocorreu a morte de Ailton Deda, foi diretor de teatro conhecido nacionalmente, com importância gigante para todo o Brasil, mas com uma marca indelével na Bahia. Faleceu ontem, aos 83 anos, e é importante ratificarmos aqui a importância de uma pessoa como essa, trazendo um legado significativo para o teatro, para a reflexão mais aprofundada a respeito da arte, que se ramifica em todas as áreas sociais. Então, fica aqui registrado também nossos agradecimentos e considerações importantes a respeito da relevância de Ailton Deda. Gostaria de mencionar também, nesse nosso introito, algo que me parece peculiar ao falarmos desses dois textos significativos de William Shakespeare, tanto Macbeth quanto Ricardo III. E esse ponto que eu gostaria de mencionar também nesse introito, algo que poderíamos colocar, acredito que sim, dentro daquilo que Carl Gustav Jung
em sua obra grandiosa, intitulou como sendo Sincronicidade. Bom, mas o que é que eu estou falando nesse momento? Estou me referindo a respeito de que nós estamos no mês de setembro e, nacionalmente, nós dedicamos o mês de setembro a reflexões a respeito do suicídio. Por isso, chamamos o mês de setembro, nós da área de saúde psiquiatria, psicologia, psicanálise, dedicamos o mês de setembro ao intitulado Setembro Amarelo, para reflexionarmos um pouco a respeito do suicídio, das consequências sociais familiares do suicídio, esse que é um dado de fundamental importância e que hoje é naturalmente considerado como sendo uma pandemia. Mas como assim pandemia? Acabamos de sair, se é que saímos de uma. Pandemia porque a previsão é de que ao final deste ano de 2023, infelizmente, cheguemos à marca de 1 milhão de suicídios em todo o mundo. Isso é muito grave, por isso a pandemia. Os números a esse respeito são alarmantes no mundo inteiro, obviamente, e também no Brasil. Falar de Macbeth e de Carlos III no mês dedicado às prevenções ao suicídio, ao Setembro Amarelo, é de fundamental importância, até porque a obra de Shakespeare, sobretudo nessas duas peças, trazem à tona também essa questão. E nós veremos um pouco disso. Daí a importância também educativa de um encontro como esse, em um mês tão importante para a saúde pública no Brasil e no mundo, como é o Setembro Amarelo. Eu gostaria de iniciar as nossas reflexões de hoje a respeito de Macbeth. Infelizmente, algo que ainda não é, em linhas gerais, amplificado para a grande sociedade, não é tão falado, não é tão propagado, né? Mas de uma importância, de uma atualidade tão grande que vale a pena reflexionarmos um pouco mais. Macbeth, também chamado de a peça escocesa, porque a história se passa justamente na Escócia, séculos atrás, e trata da história do rei Duncan e seu sucessor, ele que viria sucedê-lo, justamente Macbeth. E aqui é importante já, nesse introito, fazermos algumas reflexões a respeito dessas duas personagens que nos chamam a atenção por suas características. Ora, a peça ela se passa justamente na morte, no assassinato do rei Duncan e a sucessão do trono por Macbeth. Mas quais poderiam ser as características do rei Duncan? Poderíamos destacar nesse primeiro momento. Uma delas, já funcionando como um contraste significativo em relação ao seu sucessor, ao Macbeth, devem ser muito bem demarcadas, porque essas questões dizem respeito a reflexões do ponto de vista psicológico e que nos ajudam, de alguma maneira, a entender o mote dessa peça. Afinal de contas, o rei Duncan já era idoso, era considerado um rei, segundo o próprio Shakespeare, um rei de bom coração, mas não era tido como um bom administrador. Em linhas gerais, poderíamos traçar essas características de ordem psicológica em relação ao rei Duncan. Em contrapartida, quase como uma verdadeira oposição em traço de personalidade ao rei Duncan, temos Macbeth. Para começar, diametralmente oposto ao rei Duncan, Macbeth era jovem, relativamente jovem, vigoroso, forte,
era considerado o verdadeiro senhor da guerra. Isso já vai demarcando muito bem as diferenças que Shakespeare vai colocando nessas duas personagens. Macbeth, diferentemente do Rei Duncan, era forte, destemido, viril, mas também já apresentava ali uma característica que poderíamos chamar de uma característica tirânica, sanguinária. Fica muito bem demarcado já no início da peça essas duas características principais que Shakespeare vai colocando na referida peça. Muitas vezes, quando nós assistimos ao espetáculo em si, ou as películas cinematográficas que surgiram depois, alguns desses dados passam despercebidos em função, naturalmente, da sutileza e da policromia de informações que naturalmente existem no espetáculo teatral ou na própria produção cinematográfica. Mas é que está a importância de fazermos análises mais detalhadas. Não poderemos fazer aqui uma análise contemplando todas as questões, mas existem esses detalhes que valem muito a pena fazermos reflexões. Essas duas personagens já apresentando uma polaridade diferente uma da outra. Mas quais seriam as consequências psicológicas desse que poderíamos chamar de regicídio? Afinal de contas, como já foi colocado, o Macbeth, ele destrona Duncan, o rei Duncan, através de um assassinato. A história se passa perfunctoriamente, superficialmente, da seguinte maneira. Após a vitória numa grande batalha, Macbeth recebe um título de nobreza, ele já era considerado nobre, além de um exímio guerreiro, um senhor da guerra, ele já consegue aí algo que poderíamos chamar de dois títulos importantes. E isso, naturalmente, traz já uma reflexão importante a respeito das questões egóicas. Vejamos, ele finaliza um combate, Shakespeare coloca como sendo um combate muito violento, sanguinário, e ele logra a vitória. Como se não bastasse isso, ele saindo vitorioso, há que se destacar também que ele termina recebendo um título, um outro título de nobreza, é muito bem destacado, tanto no espetáculo teatral quanto cinematograficamente, um outro título de nobreza, fruto dessa vitória. Duas questões de fundamental importância para a manifestação egóica. A vitória numa grande batalha e um título de nobreza. Esses pontos são importantes para nós destacarmos, porque, repito, muitas vezes passam em sua sutileza despercebidos. Acontece que, muito bem William Shakespeare, acontece que quando Macbeth está voltando para casa, ocorre algo, no mínimo, inusitado. Afinal de contas, narra o autor da peça que Macbeth termina vivenciando um encontro inusitado com aquilo que poderíamos chamar de espectros, chamado um espetáculo de As Três Irmãs Sinistras, mas também mais conhecido como As Três Bruxas, e elas, inusitadamente, encontram com o Macbeth aquele retorno para casa. Como se não bastasse isso, elas vão saudá-lo e, repentinamente, o chamam de rei. Um outro detalhe com uma ressonância egóica muito importante. Ele não era rei, mas ele é chamado de rei. Para alguém, vejamos, que já tem traços de personalidade vinculados ao poder, isso não passa despercebido. Porque, pensemos, esse encontro inusitado, espectral, ele poderia suscitar
trazendo uma diversidade de falas, questões, colocações, mas uma delas, talvez a principal, seja ele ser saudado e chamado de rei. Naturalmente que Macbeth apresenta uma estranheza com essa informação, as bruxas fazem então uma previsão de que sim, realmente, ele seria rei. E aí, algo é despertado de uma forma muito clara em Macbeth, que é aquilo que coloquialmente poderíamos chamar de ambição humana. A ambição humana, muito motivada por aquilo que Sigmund Freud preferia chamar de desejo. Freud dizia de uma forma muito clara de que o ser humano é a própria manifestação do desejo. Segundo Freud, muito embora outras escolas da psicologia vão apresentar reflexões ou diferentes ou viáveis, para Freud, criador da psicanálise, o ser humano ele se manifesta no mundo a partir de uma sucessão de desejos, via de regra, desejos inconscientes. A depender de quais são esses desejos, da intensidade desses desejos, de como eles são direcionados, sim, eles podem nos gerar grandes males. Parece, segundo a construção de Shakespeare, que pelo traço de personalidade do Macbeth, esse desejo produz algo que coloquialmente chamamos de uma ambição humana desmedida e que vai suscitar no desenrolar da peça uma diversidade de questões e ações, concluindo de uma forma fundamental o espetáculo a partir do que essa ambição humana disparará posteriormente. Esse talvez seja o ponto fundamental da peça a nos auxiliar, ou a indicar mesmo a possibilidade de entendimento a respeito de alguns desses traços de personalidade de Macbeth, e logo depois também de Lady Macbeth, porque ela é uma figura que surge também de uma maneira ímpar na análise desse espetáculo. Porque, vejam vocês, após uma despretensiosa afirmação como essa, a respeito das três bruxas, ou das três irmãs sinistras, como queiram, um pensamento começa a surgir naquilo que em psicologia costuma se chamar de monoideia. A monoideia, ela se estrutura a partir das nossas tendências neuróticas, dos nossos estados neuróticos. Eu posso dar um exemplo muito simples disso. Muitas vezes, sem uma razão de ser, somos tomados por uma música, capturados por ela, e ela não nos sai da cabeça. Elas ficam como uma repetição constante. Quem nunca vivenciou isso? É um exemplo muito simples para nós nos aproximarmos do sentido de monoideia, e terá sua gravidade maior ou não, a depender, obviamente, da estrutura de personalidade de cada pessoa, manifestando aí um exemplo muito simples do nosso estado neurótico. Percebamos que quando esse encontro inusitado entre as três irmãs sinistras, as três bruxas, e Macbeth acontece, e sobretudo após essa fala que ele seria rei, uma monoideia, a partir disso que nós exemplificamos como estado neurótico, uma monoideia surge. Shakespeare, ao longo de toda a peça, ele é muito categórico nesse primeiro ato. Para quem leu ou lerá a peça, ele é muito categórico ao demonstrar, ratificando de que Macbeth foi capturado por esse pensamento, por essa ideia, porque depois que ela surge, ela não sai mais. A estrutura de pensamento dele não sai mais.
Esse, se nós prestarmos bem, é todo o mote que vai direcionar o caminho sanguinário, ainda mais potencialmente destruidor, que se manifestará depois. A ideia de ser rei. Obviamente que aí existe uma diversidade de desdobramentos, do ponto de vista psicológico, que nós poderíamos desenvolver aqui, mas pela nossa carência de tempo, não poderemos. Porque, vejamos, en passant, não se trata somente do desejo de ser rei. Essa é uma outra sutileza que pode facilmente nos passar despercebido. Mas é que, ao falar, ao pensar, ao visualizar-se como rei, não é só o sentar-se num trono, especificamente. Tornar-se rei provavelmente, é uma das possibilidades maiores de disparadores egóicos que se pode imaginar. Porque embutido a fala e a condição de ser rei, existe uma diversidade de coisas, de consequências e situações. Mandar irrestritamente, não ter subordinados, estar acima do bem e do mal. E justamente tudo isso vai se manifestar ao longo de toda a peça. Macbeth, se já tinha em sua formação a condição de um estado guerreiro, já acostumado com os embates bélicos do seu tempo e vitoriosos, se já tinha esse traço natural de personalidade manifestado por um estado egóico, essa fala surge como uma hecatombe psicológica emocional. Não vai sair mais dele, não vai desgrudar mais dele. E vai, referi anteriormente, direcionar todo o psiquismo de Macbeth até o seu fim trágico. Perceber-se rei, portanto, é algo que funciona como uma marca para essa personalidade. Temos que perceber uma outra sutileza. Qual é essa outra sutileza? É que essa fala surge não de um companheiro de combate em Macbeth. Porque poderia ser, por exemplo, uma fala vinda de Banquo, talvez seu melhor amigo, combatente, guerreiro como ele. Banquo poderia dizer, Macbeth, pelo seu vigor guerreiro, seguramente você será um rei. Poderia ter vindo de Banquo, mas é diametralmente diferente quando essa fala surge do subjetivo. Temos que pensar no Zeitgeist, ou seja, o espírito da época. Ora, Marcelo, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é muito simples. Estamos falando de um espetáculo criado na Idade Média, também conhecido historicamente como a Idade das Trevas, onde o pensamento místico, religiosista, espectral, estava muito presente. A própria história demarca muito bem a chamada caça às bruxas, que realmente aconteceu por um determinado segmento religioso imponente, presente à época. Então, estou referindo a esse ponto justamente para dizer que uma fala como essa, serás rei, tu serás rei, uma fala como essa, por si só já impactante, vinda daquilo que se pode chamar de um espectro, tem, obviamente, uma outra referência, tem naturalmente, por assim dizer, um outro peso. E vai pesar realmente, psiquicamente, em Macbeth, porque vai funcionar como uma cola. Naturalmente, levado pela monoideia, que o acompanha em todo momento em que ele está regressando à sua casa, ele se torna ansioso. E nesse momento, antes de retornar à casa,
ele decide escrever uma carta à Lady Macbeth. E como nós sabemos, na história das guerras, isso aconteceu, por exemplo, em Esparta, em diversas outras guerras tão famosas, conhecidas e estudadas, uma carta é escrita e um mensageiro a leva antes da chegada do exército vitorioso ou do guerreiro vitorioso. E essa carta vai através de um mensageiro e chega a Lady Macbeth falando sobre, olha só, falando sobre aquele encontro inusitado que Macbeth havia tido com as 3 irmãs sinistras. Segundo descreve Shakespeare, Lady Macbeth, e aí entra em cena uma outra personalidade de uma singularidade e de uma importância imensa que demandaria reflexões muito mais aprofundadas também. Infelizmente, não teremos condição para isso, mas Lady Macbeth tem uma importância fundamental em todo o espetáculo que, infelizmente, também possivelmente possa passar despercebida. Porque Shakespeare coloca muito claramente que Lady Macbeth, além de ser tomada também pela monoideia de viabilizar que realmente aquela profecia se tornasse realidade, ela possivelmente é tomada por aquilo que nós costumamos chamar em psicologia de constelada, né? Tomada por um estado de constelação. Marcelo explica bem isso. Nós nos referimos a um estado de constelação, ou seja, quando uma pessoa é constelada, quando ela é tomada por um complexo. Em linhas gerais, o que é um complexo? E assim eu me refiro porque, na análise psicológica da peça, podemos perceber uma diversidade deles ali presente. O que é um complexo do ponto de vista psicológico? Em linhas gerais, poderíamos chamar um complexo de uma estrutura emocional, inconsciente, via de regra inconsciente, uma estrutura emocional inconsciente de alto poder. E que, de tempos em tempos, é capaz de tomar a personalidade, subjugando o ego, inclusive, tornando-se aquilo que Carl Gustav Jung costumava chamar de subpersonalidade, o complexo. Portanto, quando surge e toma o ego, ele é como se transformasse a pessoa numa outra pessoa, por isso é chamado de subpersonalidade. Exemplo muito simples disso. Quantas vezes surge uma situação em que a pessoa manifesta-se de uma forma completamente antagônica, diferente daquilo que habitualmente é, a ponto de quem está próximo dizer assim: eu não reconheci tal pessoa. Pareceu uma outra pessoa. Isso Carl Gustav Jung, de uma forma muito sábia, chamava de subpersonalidade, onde a pessoa é tomada pelo complexo, e a palavra que ele utilizou para isso, a pessoa se torna constelada. Então, ela também é tomada pela monoideia de tornar-se rainha, e Macbeth rei, com tudo que está embutido nisso, conforme já nos referimos anteriormente, e passa a surgir aquilo que é uma expressão até coloquial, quando se diz que os fins justificam os meios. Quem analisa, quem acompanha o desenvolvimento do espetáculo do início ao fim, vai perceber isso claramente. Quando os fins justificam os meios, via de regra, estamos nos referindo a alguém que é tomado por um complexo. Esse complexo, ele toma o ego, naturalmente,
uma maior capacidade ou possibilidade de reflexão mais racional a respeito de uma determinada temática. Por quê? Para que Macbeth antecipasse aquele vaticínio, inevitavelmente uma atitude drástica ocorreria. Porque se foi predito, e aí vejamos bem a sutileza, se foi predito, tu serás rei, numa estrutura egóica que poderíamos chamar de predisposta a esse tipo de estruturação de pensamento, é natural que o pensamento surja. Qual o pensamento? Já que eu serei rei, quando serei? Já que eu serei rei, com todos os pré-requisitos inerentes e embutidos nessa condição, quando serei? E surge naturalmente uma outra reflexão. Poderei antecipar isso? Já que eu serei rei, eu precisarei esperar que em algum dia, em algum momento, isso suceda? Será? Será que não posso, de alguma maneira, burlar a lei natural dos eventos e dos tempos, antecipando isso? Mas antecipando de que forma? A única maneira de antecipar esse vaticínio seria vendo o rei morto. Mas o rei Duncan, muito embora idoso, não apresentava características de que houvesse, a partir dele, um falecimento próximo. Não se trata dessa questão. Se trata da ideia de, se eu serei rei em algum momento, por que não fazê-lo agora? E aí é que está a grande sutileza. Os fins justificam os meios. Se foi vaticinado que eu serei rei, por que não antecipar isso? E se for possível, vejamos antecipar isso. De que maneira? Só há uma maneira de antecipar isso. Através de um regicídio. Assassinato do rei. Nessas sutilezas, um pensamento acopla-se a uma tendência de personalidade, porque levar em consideração que o tornar-se rei pode ser possível antecipadamente a partir de um assassinato para uma pessoa que anteriormente não tem um histórico, por exemplo, de violência, de morte, de matar alguém, é uma coisa. A outra coisa é a estruturação desse pensamento em alguém que já tem uma caminhada guerreira, uma caminhada de combate e, naturalmente, uma caminhada em que muitas outras vidas são retiradas pelas próprias mãos. Esse é um pensamento que se estabelece e que poderíamos chamar que toma conta de toda a estrutura psíquica, aparentemente, podemos apreender isso em Shakespeare. Esse pensamento é corroborado tanto por Macbeth quanto por Lady Macbeth. Acontece que Shakespeare ele traz um detalhe muito interessante. Porque se Macbeth estrutura essa possibilidade, Lady Macbeth é quem estrutura como isso poderia ser feito. Shakespeare é muito claro nesse ponto, ainda no ato 1 da peça, quando estabelece qual é a linha de raciocínio estruturada pela monoideia presente em Lady Macbeth, tomada pelo complexo. Abrindo um parêntese aqui, qual complexo? O complexo de superioridade? Um deles. Complexo de poder? Um outro deles. Tomada por esse pensamento,
ela termina estruturando, então, de que forma poderia ser feito isso. E coloca isso para Macbeth, para o seu marido. Abrindo aqui um parêntese nessa reflexão, apresenta-se aí uma outra sutileza, qual seja, teria Shakespeare, com esta passagem da sua peça, teria ele desejado ratificar uma tendência natural do feminino? Teria ele, de alguma maneira, numa reflexão possível de nossa parte, associado essa tendência apresentada em Lady Macbeth com aquilo que, do ponto de vista da análise filosófica da religião, em filosofia da religião, se atribuiu a Eva? Lembremos, costuma-se atribuir à mulher a perda do paraíso, numa análise de filosofia da religião. À mulher é atribuída a responsabilidade pelo, assim colocado, equívoco, engano, erro de Adão. Ela é a responsável. Teria Shakespeare ido nessa mesma linha de raciocínio? Teria ele, de repente, desejado colocar que essa é uma característica comum à mulher, ao feminino? Afinal de contas, muito embora Macbeth tivesse pensado nisso, em momento algum do espetáculo, ele estrutura, então, a realização, a concretização disso. Não é ele, é Lady Macbeth. Qual a razão, então, de Shakespeare haver colocado de uma forma tão clara que é ela que faz essa referida construção de pensamento? Porque, vejam, ele descreve muito bem, no ato 1, cena 5, a seguinte fala. Ela percebe que Macbeth titubeia. Ele reflexiona, ele teme. E ela utiliza a seguinte expressão. Ela já tomada pelo complexo, pela uma ideia de que aquele deveria ser realmente o fanal a ser desenvolvido, percebendo que o marido faz conexão com o estado de dúvida, cometo realmente esse ato ou não? Acho que não conseguirei. Ela apresenta, através de Shakespeare, a seguinte fala: temo tua natureza, que é tão cheia do leite da bondade humana. Repito, temo tua natureza. Isso referindo-se ao marido. Temo por tua natureza, que é tão cheia do leite da bondade humana. Essa não é a única expressão que ela utiliza numa verdadeira crítica em relação ao marido. Outras são utilizadas de uma forma muito drástica, muito intensa, ao perceber que ele se mantém na dúvida a respeito de cometer ou não o regicídio. Temos aí uma outra reflexão possível. E aí Carl Gustav Jung foi fenomenal a respeito desse ponto, que é a análise dos símbolos, que eu, particularmente, tento ser um pesquisador muito atento, porque não só porque gosto muito, mas também porque vejo muito sentido em toda a estruturação da psicologia analítica a esse respeito, também chamada muitas vezes de psicologia simbólica, ou psicologia dos símbolos. Mas a qual símbolo? O símbolo da pureza representado pelo leite. Vejam bem, são sutilezas que passam despercebidas. Por que ela utilizou essa simbologia? Poderia ter utilizado qualquer outra. Poderia ter utilizado qualquer uma outra expressão. Não. Ela utiliza o leite. O leite da bondade humana. E mais à frente,
ela própria vai dizer a seguinte expressão: venham espíritos que instilam as ideias mortais, dessexuai-me, cumulem-me da cabeça aos pés com a mais horrível crueldade, possuam os meus seios e façam amargo o meu leite. Mais uma vez, a simbologia do leite em relação à pureza, uma pureza que, em sendo mantida, não torna possível ao regicídio. Como ele, Macbeth, tomado pela pureza que ela observa, conseguiria matar ao rei Duncan? Não seria possível. Mas seria possível se fosse renegado essa possibilidade de uma pureza simbolizada pelo leite, tornando amargo o meu leite. E aí ela se coloca também como, também de alguma maneira, protagonista na história, muito embora tenha atribuído ao ato em si ao marido. Claro, nós sabemos no desenvolvimento do espetáculo que, posteriormente, vendo que ele, após realmente cometer o regicídio, ele retorna atordoado com as adagas na mão, e ela o questiona como é que ele poderia, após ter cometido aquele crime, retornar com as adagas na mão, ensanguentadas. Ou seja, há um indício, uma outra sutileza. São muitas que podemos mencionar. Pensemos, qual a razão de Macbeth, um guerreiro, retornar depois do regicídio com as adagas na mão? A mente está em dúvida, a mente está cindida. Eu fiz isso, mas não deveria ter feito isso, então, já inconscientemente, eu me acuso, eu me exponho aqui às armas do crime. Ela não. Ela não. Ela, vendo que ele retorna da tenda onde o rei Duncan jazia morto, vendo que ele retorna com as adagas na mão, é ela que toma a iniciativa de limpar as mãos. A cena do crime. Retira as adagas da mão dele, leva, retornando à tenda onde jazia o corpo morto do rei, fazendo aí uma reflexão, e também do ponto de vista psicológico, psicanalítico, é muito interessante, que é uma possível semelhança entre o rei e o pai. Não teremos tempo, naturalmente, repito, para aprofundarmos esse tema, mas é muito interessante. Por que Shakespeare faz questão de colocar isso? A psicanálise só surgiria muito tempo depois, final do século XVIII, início do século XIX, final do século XIX, início do século XX, a respeito dessas relações paternais, maternais, complexo paterno-negativo, complexo materno-negativo. Isso só vai surgir séculos depois, mas ele faz questão, Shakespeare, de colocar no espetáculo, na peça. E essa fala dela, ela não comete o ato porque o rei lembra o seu próprio pai. Leva as adagas, deixa-as por lá, mas volta com as mãos sujas de sangue. Segundo Shakespeare, e isso está bem claro, foi Lady Macbeth quem decidiu ou manifestou a primeira palavra real de consolidação do ato do regicídio. Posteriormente, ela organiza com ele o ato e ele é efetivamente consumado. Temos aí um outro detalhe também muito caro à psicologia junguiana. Jung foi o primeiro a trabalhar com a ideia da sincronicidade. Qual sincronicidade? Isso ocorre o tempo inteiro, com todas as pessoas. Infelizmente, muitas vezes passa despercebido como sendo obra do acaso, uma coincidência. Mas vejam bem. A peça se desenvolve
a partir do encontro que as três irmãs sinistras estabelecem com Macbeth. Ele retorna para casa com a ideia, dita por elas, de que ele seria rei. Envia uma carta à esposa. Acompanhe o raciocínio. Enviam a carta à esposa. Essa carta chega primeiro. A esposa, por traços de personalidade característicos dela, é tomada pelo complexo. Estabelece que realmente aquilo não só era possível, como deveria acontecer e logo. Como a única forma possível, assassinando o rei. E aí é que está o dado de sincronicidade. Naquele mesmo período em que esses eventos estão acontecendo, o rei pernoitaria na casa dos Macbeth. Aí está a sincronicidade. É como se fosse um encontro de inconscientes. Um encontro de inconscientes. É como se diz coloquialmente, a pessoa está no local errado, na hora errada. Há uma configuração relacional inconsciente, sincronicidade, em que favorece a ocorrência daquele ato. Tudo isso é articulado, a carta chega primeiro, ela estrutura, depois ele chega, ele tipeia, ela fortalece, ela estabelece como seria o assassinato, justamente quando o rei chega para pernoitar. Está aí montada a cena do crime, faltava ali somente, como diz ela, a coragem, a perda da pureza e o contato com o traço do guerreiro para consolidar o ato. Ele teme, ela fortalece. E o assassinato ocorre. Podemos pensar, mas por que justamente quando tudo isso se configura, o rei está ali, não poderia estar em qualquer outro lugar? Não. A própria estruturação que Shakespeare dá favorece a que realmente aquele assassinato ocorresse. Então é importante ressaltar que esse assassinato ocorre com outro detalhe de sutileza, que também pode passar despercebido de muitas pessoas, que é o fato de que esse é o primeiro assassinato de Macbeth. Opa, como assim? Mas ele já havia matado uma diversidade de pessoas? Sim, é verdade. Só que no campo de batalha. Esse é um outro detalhe importante. Ele já havia assassinado uma série de pessoas no campo de batalha. Aquele trata-se do primeiro assassinato de Macbeth fora do campo de batalha. Poderíamos dizer assim, en passant, sem razão de ser. Não era guerra. O primeiro assassinato de Macbeth fora do campo de batalha. E isso tem um peso para a consciência, para a estruturação da personalidade muito grande. Uma coisa é matar em combate. É guerra. Ele era um guerreiro. Natural que a morte ali ocorresse. Vida e morte. Essas duas polaridades estão naturalmente presentes em tempos de guerra, em um momento de guerra. Mas fora do contexto de guerra, não. E é o que tudo indica, segundo a peça, conforme consolida Shakespeare, isso traz um peso significativo. Pensemos, em toda a peça não há uma dúvida em Macbeth a respeito de matar em combate. Ele não titubeia em tirar a vida de outra pessoa em combate, mas naquela circunstância, sim. Mas também é a primeira morte, primeiro assassinato cometido por Lady Macbeth. Um assassinato indireto. Um assassinato incentivador. Meticulosamente planejado. E aí, é uma construção dela. Inegavelmente dela, conforme coloca
Shakespeare. Então ela também se torna corresponsável pelo assassinato. E como a peça vai se desenvolver, isso não passa incólume da estruturação de personalidade dela. Após o crime, nós sabemos, Macbeth se perturba com o que é feito, que poderíamos chamar de complexo de culpa, ou complexo de consciência de culpa. Porém, sua esposa, ainda tomada pelo complexo de poder de superioridade, diz, ato 2, cena 1, tais coisas não podem ser pensadas dessa maneira, e ratifica, vaticinando, embora ela não soubesse, ratifica. Isso nos levará à loucura. E realmente nos levou à loucura. A palavra que não é utilizada hoje, loucura, em psicologia e em psiquiatria, mas aqui serve para facilitar o entendimento. Porque trata-se de uma antecipação ao que surgiria depois. Afinal, a continuidade da peça demonstra que ambos terminam realmente perdendo o contato com o que poderíamos chamar de estado de consciência presente. Estado de consciência presente. O que é o estado de consciência presente? Ego presente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me relacionar socialmente, eu tenho que construir uma família. Ego. Ao que tudo indica, o ego é perdido. O consciente, com sua força imensamente maior que a consciência, toma lugar dessas duas personalidades. Afinal, Lady Macbeth, ao que tudo indica, se suicida. Shakespeare não coloca essa cena ocorrendo diretamente, mas a sucessão dos atos vai demonstrar claramente que ela se suicidou, muito embora não tenha sido descrito como. E aí, mais uma vez, a relação com o que mencionamos no introito de hoje a respeito do Setembro Amarelo. E o quão grave é essa ocorrência que existiu desde sempre e que fica ali retificado no espetáculo. E caminhando para o final possível, se é que é possível falar em final dessa peça, quando a Macbeth, ele realmente havia se tornado rei. A história vai demonstrar isso. Porém, o rei poderíamos chamar de tragado pelo complexo de culpa. E cada vez mais distante do estado de consciência, inicia então aquilo que ele já estava acostumado a fazer em tempos de guerra. Repito, ele não titubeava a matar em tempos de guerra. Mas ao que tudo indica, talvez numa análise psicológica possível, matar o rei Duncan tenha funcionado como a passagem de um limite, em que todos nós temos um limite. Todas as pessoas têm um limite. Para as suas questões, na sua vida, e nós não sabemos, obviamente, qual é esse limite, mas todos nós temos um limite. Que limite? O limite estruturante da personalidade. O limite que mantém o estado de consciência. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Alguns apresentam algo que nós chamamos de uma possibilidade maior de resistência a determinadas situações, outras pessoas nem tanto, e terminam perdendo esse contato estruturante da personalidade. Então, matar o rei, o regicídio, assassinato de Duncan, rei Duncan, parece que foi o ultrapassar dessa barreira capaz de conter a estruturação de personalidade. Porque depois disso, é como se Macbeth fizesse contato com tudo aquilo que todos nós temos de mais animal. E aí a psicanálise fala muito bem a esse respeito. O que nós temos de mais selvagem? Há uma matança de série por aí. E já começa com
o assassinato do próprio amigo, melhor amigo, de Magda, Banquo. Surge o temor de que, de repente, Banquo poderia destroná-lo. Ele não mede esforços para assassiná-lo, mas não somente a ele, também ao seu filho, o filho de Banquo. E isso vai se desenvolvendo ao longo de toda a peça. Ao que tudo indica, Macbeth é realmente tomado por esse estado ancestral arcaico de selvageria, iniciando uma matança irrefreável. E aí poderemos falar, já chegando ao final das nossas reflexões de hoje, complexo de poder, ambição, complexo de superioridade, o sucesso a qualquer custo, mas também predisposições internas. Poderíamos lançar uma análise, ou pelo menos uma reflexão a respeito desses inconscientes em Macbeth, em Lady Macbeth, a respeito desses estados inconscientes de predisposições a tanto ao ato em si, do assassinato, quanto à perda da própria consciência, do próprio estado de consciência. Essas talvez sejam algumas das portas que se abrem no íntimo de Macbeth, libertando os seus próprios demônios, pesando intensamente em sua consciência. As forças do inconsciente terminam por se sobreporem à consciência. Talvez isso esteja simbolizado em toda a peça ao se passar na escuridão, tempestades, fumaças de combate, corvos, nuvens, tempestades. Há uma sombra presente ao longo do espetáculo. Como nós sabemos, numa linguagem junguiana, sombras densas, nuvens adensadas, simbolizam o inconsciente humano, muito presente, inclusive, nos sonhos. E uma frase já relativa ao pensamento de Sigmund Freud, que termina simbolizando muito bem isso. Os que fracassam ao triunfar. E isso, por si só, já cabe no seminário de uma semana. Os que fracassam ao triunfar. Quando determinados projetos e a consumação desses projetos, esse desejo, simbolizando o triunfo, o sucesso, estão estruturando em verdade o fracasso da própria vida. Minhas amigas, meus amigos, finalizo aqui as nossas reflexões, passando a palavra para Saulos, para que possa dar continuidade às nossas reflexões. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. É sempre uma felicidade quando eu acredito que a arte é esse grande portal, esse grande caminho de criar possibilidades. É sempre uma felicidade quando a gente pode, no meio de tanta velocidade da vida, né, da velocidade das tecnologias, velocidade de tudo, dos poucos encontros que vamos tendo no decorrer do nosso cotidiano, a gente poder abrir, como a professora Cleise disse, assim que ela finalizou, a gente ficou batendo um papo ali no coffee break, e ela falou para a gente, né? Falou para mim, falou para Antônio Fábio, que somente a arte ela consegue abrir esses espaços, né? esse espaço-tempo de criar possibilidades. Né? E é algo que eu venho já dizendo há algum tempo também, né? Embora nunca tenha conversado assim tão próximo com a professora Cleise Mendes. E eu acho que quando você, Marcelo, abre esses diversos espaços dentro desse curto espaço-tempo,
de conversa, de explanação sobre a obra de Shakespeare, né? Principalmente o texto Macbeth, que faz essa correlação com o nosso dia a dia. Quando você aproxima isso dos nossos próprios limites, fica essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é essa linha que poderia nos guiar no que chamamos, naquilo que chamamos de vida, né? Que é: quais são os meus limites? Né? Quais são os meus lugares de equilíbrio? Qual é o meu caminho do meio? Né? Quando você aborda essas duas polaridades que são Lady Macbeth, isso me vem muito em pensamento também. Aquilo que ela não pode executar, ele o faz. Aquilo que ele teme executar, ela estrutura enquanto uma mente mais racionalizada, né? Mais medida pela razão. Ele é um cara do campo de batalha. É um general, por ser um general e pelo posto, pela patente que tem. Imagina o quanto, né, desse percurso de sangue, de matança, desse visual da guerra, ele já tenha observado, já tenha vivido e já tenha executado, como você também bem disse. Ela não tem, né? Ela apenas ouve, ou talvez ouça isso do marido, né? Essa situação, mas ela não tem esse sangue nas mãos. E lá na frente ela vai trazer isso, né? Quando você falou disso, né, que esse estado de consciência ela começa a ser alterado, né, quando ela observa constantemente esse sangue nas mãos. Embora ela constantemente lave, mas o sangue continua sendo visualizado nas mãos. Ele ultrapassa esse limite, ela ultrapassa esse limite, e é muito interessante quando você traz esses dois indivíduos, essas duas pessoas, como quase como um complemento um do outro, né? Ele diz: aquilo que eu temo, você estrutura. Ela diz: aquilo que eu estruturo, não tenho coragem de executar. Acho muito interessante essa abordagem, desse encontro entre os dois. Muito interessante. Essas sutilezas que você aborda, embora nesse curtíssimo espaço de tempo, acho que você faz bem isso também, no sentido de a gente lê o texto, a gente assiste o espetáculo, mas o espetáculo principalmente, aquilo está acontecendo naquele momento ali, vai passando, e essas sutilezas muitas vezes não nos chegam de modo tão vívido como você abordou alguns deles, né? Que são muito, muito peculiares e muito interessantes. Eu anotei algumas questões, eu acho que a gente já podia passar para as questões. Tudo bem para você? Eu acho muito interessante como Shakespeare organiza, estrutura dramaturgicamente esse encontro do Macbeth, mas não somente do Macbeth, também do Banquo, no primeiro momento do texto, com as três irmãs sinistras, que a professora Liana, inclusive, deixou isso muito em evidência. Não se trata de bruxas. No texto não está escrito bruxas. Isso acaba sendo traduzido, né, ao longo do tempo. Lá, e você trouxe isso também, lá está escrito as três irmãs sinistras, ou os três espectros, como você trouxe. Né? Quando Shakespeare traz Banquo e Macbeth naquele encontro, ele põe os dois em visão com aqueles espectros, né? com aquelas três irmãs. Eu questionei para elas, obviamente, pensando em dramaturgia, por que o Shakespeare faz isso? De um modo muito inteligente, ao meu ver. Né? Ele não bota somente o Macbeth naquele encontro inusitado, naquele encontro espectral, naquele encontro quase mágico, né? Quase do universo fantástico. A professora Cleise falou isso, há uma aproximação aí com o realismo fantástico na América Latina, né? No desenvolvimento aqui da literatura. Como é que você consegue organizar esse encontro, não só do Macbeth, ou seja, não é somente a ambição do Macbeth que está em jogo naquele encontro com os três espectros, com as três irmãs sinistras,
mas o banco está lá também. Como é, você consegue organizar, estruturar isso dentro disso que você trouxe também quais são os meus limites, né? Como é que eu estruturo essas personalidades? Você consegue estruturar isso dentro da temática de hoje, né? A partir desse momento ali da dramaturgia. Não sei se eu me fiz entender na questão, nem sei se é uma questão, mas um comentário aberto a possibilidades. Eu já começaria trazendo mais confusão para tudo isso, né? Que é muito bom também. Confusão de que forma? Pensamos da seguinte maneira. Eram espectros? Eram irmãs físicas? Como assim irmãs físicas? Como assim espectros? E se nós ampliarmos essa reflexão para o entendimento possível da seguinte maneira? Era o próprio inconsciente de Marco deve se manifestar. Não a fala de fora para ele, mas o próprio inconsciente manifestando-se. Por que não seria? É muito comum atribuirmos, isso acontece muito, todos os dias, é muito comum atribuirmos os nossos desejos, a origem dos nossos desejos, o ponto inicial dos nossos desejos, a razão de realizarmos os nossos desejos, é muito comum atribuirmos ao outro. Alguém me falou, vou fazer o que alguém me falou. Quando, muitas vezes, não se tem coragem, eu fiz porque era um desejo presente. Então, por isso que eu menciono, né, lançar mais confusão nisso. Quem poderia dizer que aquele não era um desejo presente em Magda? Naturalmente, em lei de Magda também. Afinal de contas, não esqueçamos. Toda pessoa que está vinculada a algum tipo de estrutura hierárquica sempre almeja o próximo patamar. Sempre. É um movimento natural do ego. Um patamar inferior sempre desejará um patamar inferior. Sou truque. Mas posso ser rei? O que me impede? Se as estruturas internas de moral e ética não tem nada a ver com religião. A religião pode entrar como facilitador, mas também pode fazer um movimento contrário. Se a consciência estruturada pelo ego formador indica, mas por que não? E se a minha estrutura ético-moral não estiver assentada, vamos dizer assim, se é que vocês me entendem, em padrões democráticos, constitucionais, nada me impedirá de dar um próximo passo, de jogar fora das quatro linhas, se é que vocês entendem. Para alguém que tem um complexo de superioridade, de poder, fora de padrões básicos naturais de ética e moral, para o que um filósofo muito importante da contemporaneidade, Martin Buber, chamava de mutualidade, para alguém que não tem esse tipo de estrutura, pouco importa.
diante da presença do desejo, capaz de transgredir qualquer limite, uma frase como "eu não sou coveiro" pode ser dita da mesma forma como "onde está a tua coragem? Tu que estás tão tomado pela pureza." Ele vem de um evento que é uma traição, né? A guerra que está ocorrendo ali naquele momento, da qual Máquina sai vitorioso, como grande general que conduz àquela vitória. Aquela guerra está acontecendo por conta de uma traição, né? Eu não me lembro, me foge agora o nome deste duque que está em guerra com Máquina. Eu acho que isso é muito simbólico, né? Porque embora eu acredite, e alguns comentadores, pesquisadores já falam, em Máquina já há essa ideia. Em alguns trechos dos diálogos posteriores de Máquina com Lady Máquina, surgem pequenas centelhas de que aquilo já havia sido discutido. Isso que nós estamos falando como uma ideia que acaba sendo executada ao longo do texto, já havia ali essa possibilidade de será possível mesmo que consigamos o trono, né, o poder maior, o poder real. E é muito interessante para mim também que, voltando ao que eu estava dizendo, ele esteja justamente em guerra com um traidor do rei Duncan, né, que é o rei norueguês, agora que me escapa o nome. E ele cai nessa mesma armadilha, ele é fisgado por esse mote, por essa trama, e não sei se ele consegue, me parece que ele consegue vislumbrar, e esse estado que você falou também sobre o negar e consigo cometer, mas isso é ultrapassar o limite, né? Como é que eu refreio isso? É muito interessante também, não sei como é que chega para você, esse espelhamento que ele faz, né? Quando você, que eu falei anteriormente também, quando traz essas polaridades entre eu posso executar, mas não consigo estruturar, você consegue estruturar, mas não pode executar, então temos aqui esse espelhamento do equilíbrio para a ação, esse espelhamento que o Shakespeare faz também sobre ele está combatendo um traidor, e logo após se torna aquilo que ele estava combatendo também, né? Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso também, porque isso acaba também sendo desenvolvido no que você falou também sobre o complexo egóico também, né? Daquilo que é tomado Sim. E você não consegue voltar atrás. Né? É que Jung é muito claro, né, em toda a psicologia analítica, onde ele trata o tema dos complexos, chamando-os mesmo de subpersonalidades. Porque quando a pessoa é tomada por eles, ou por ele, o próprio complexo, ele assume o modus operandi da personalidade. E ele passa a direcionar a pessoa. Daí aquela minha fala, né, que é muito comum, eu não lhe reconheci diante de tal situação. Né? Conhecemos histórias de pessoas tidas muito tranquilas, mas que foram vistas em ações completamente antagônicas, muitas vezes, àquilo que costumavam manifestar no dia a dia. Né? Freud dizia isso muito bem também. Ele falava, né, que
Nós, os seres humanos, nós vivemos a partir de uma fina casca social, uma fina capa social. E que bastasse que houvesse um pequeno arranhão daquela casca retirada e nos mostraríamos em potencialidade o que temos de mais selvagem. Jung contemplou isso, mas ampliou dizendo, mas não é só isso. Temos muita luminosidade, como ele dizia, naquilo que ele chamava de sombra. O que é a sombra? É como se fosse uma área do nosso inconsciente, do inconsciente humano, onde contém tudo aquilo que nós não conhecemos ainda, não percebemos com nitidez ainda. Só que aí está, né? Além do conteúdo mais visceral, por uma ancestralidade mais arcaica, voltada para a violência mesmo, retirar a vida do outro, além disso, temos também, por exemplo, os dons artísticos. O ser humano é o mesmo. Por circunstâncias específicas, vamos fazendo florescer mais uma coisa em relação a outra. Além disso, obviamente, como eu mencionei na primeira parte do nosso encontro de hoje, existem os traços de personalidade, existe algo que nós não poderemos deixar de mencionar jamais, que é o status quo social. Afinal de contas, a sociologia já prega isso muito bem, a pedagogia também. Uma estrutura social tendendo para um determinado tipo de comportamento, é natural que exerça uma influência muito maior, muito mais significativa na estruturação da personalidade de uma pessoa, principalmente desde criança, a adolescência. Daí a importância significativa da educação. Qual é a educação? A educação formal, como somente? Não. Educação social, educação ética, educação moral, e que está para além, repito, da religião. A religião pode ou não interferir positivamente nesse processo, mas não é uma condição sine qua non. Tudo isso nessa busca do que você mencionou, né, o ponto de equilíbrio, como diria Siddhartha Gautama, Buda, o meio termo, o caminho do meio nisso tudo. Como diria Freud, a vida é o grande jogo entre as forças telúricas do inconsciente e as forças ético-morais da sociedade. E nós, tentando nos situar nisso tudo, tentando construir, edificar aquilo, né, que eu chamei de o ser em cena. Um espetáculo que é a vida, né, com tantos reveses, conquistas, dores e alegrias. E nós todos atuando nisso. Legal você ter, já mas só para não perder isso que você faz no título, quando eu lia logo a primeira vez, assim, chegou logo a primeira coisa, né? Ótimo, ele estava relacionando o tema e a abordagem, tendo como ponto de partida a psicologia, com uma obra que é uma obra dramática, é uma obra dramatúrgica, né? Então ele acabou brincando com esse jogo. Só que é uma grande pegadinha e eu acho que essa é a coisa maravilhosa do título, que não é o ser na cena, ou seja, o ser atuante, o ser ator, o ser diretor na cena espetacular, na cena teatral, mas é o ser, isso que você fala, na cena da vida, né? Macbeth, ele tem o seu papel
Como poderia ele escapar, criando aqui também a nova dramaturgia que a gente está criando para o espetáculo desse projeto, né, Máquina Ficar Acontecer, já dizendo que é uma obra autoral, né, de Paulo Luar, escrita para esse projeto, e esse encontro ele não existe. Né? Nós pegamos dois personagens de espaço-tempos diferentes e os colocamos e as colocamos num espaço-tempo comum, né? Tendo em vista justamente abordar os dois alcançaram o mundo. E agora? Eles estão ali num embate concreto, real, naquele espaço-tempo. O que fazer? Né? E me lembro também agora, me corta a mente agora, o título da professora Cleise, Como se livrar de um assassinato, que também é uma grande pegadinha, né? Como se livrar de um assassinato, eu vítima ou eu enquanto executor? Isso é muito interessante. Como poderia Marta se livrar de um assassinato? Exatamente. Essa talvez seja a grande questão proposta por Carl Gustav Jung, quando ele se referia à função preponderante da psicologia analítica, que ele chamava de esse ponto preponderante de individuação. Você pergunta, como ele se livraria disso? Uma única maneira. O ser humano, ele precisa entender a necessidade da busca por si mesmo. Iluminar o inconsciente. Se a vida, se o ser em cena da vida, espetáculo da vida, se o ser, nesse grande espetáculo da vida, é a relação direta entre as forças imensas do inconsciente e a consciência, há que se iluminar essa força intensa do inconsciente pela consciência, a fim de nós não nos tornarmos o assassino. Qual assassino? Qualquer que seja. O assassino que, como foi divulgado ontem, 19 de setembro, embora a ocorrência tenha surgido em abril, esse abril de 2023. Qual assassino? Por exemplo, um grupo de estudantes que, calças abaixadas, entram em grupo na quadra de um ginásio onde estava ocorrendo uma partida de voleibol feminino. Eles entram em grupo com as calças abaixadas, se masturbando. Estudantes de que curso? De medicina. Por que uma ênfase no curso de medicina? Porque, teoricamente, a formação em medicina culminará com o juramento de Hipócrates, e dar da vida. A culminação do curso de medicina não é com o fazer médico, é com a proposta daquilo, simbolizado pelo juramento de Hipócrates. A vida é preponderante. A minha formação é para cuidar do outro de uma forma integral, manifestar auxílio ao outro. Se um grupo de estudantes entra masturbando-se ou simulando a masturbação numa quadra onde está ocorrendo uma partida de voleibol feminino, esse é um assassinato. Poderíamos dizer assim,
um grupo de jovens já adultos, tomados pelas forças telúricas do inconsciente, que não foram reflexionadas a partir das estruturas da consciência. Eu sei que temos vivido dias muito difíceis, tenebrosos, em que um ato como esse pode gerar riscos em muita gente, em muitos homens. E eu sei que muitos poderão até dizer assim, mas é isso mesmo. Isso é que é ser homem. Eu faria uma contra-pergunta a essas pessoas que de repente podem pensar assim, se fosse a sua mãe que estivesse jogando voleibol, a sua filha, seria bacana que alguém chegasse nu ou semi-nu masturbando-se no quadro? Seria interessante? Não sei. Essa estruturação de consciência que me parece tem faltado muito. Então, tudo é possível. Se alguém está morrendo, por exemplo, por problemáticas respiratórias, eu posso simular que a pessoa está com falta de ar e rir disso. Está tudo bem, é aceitável. Terão pessoas que aplaudirão e sorrirão e que ainda reverberarão determinadas falas ecoando o símbolo daquele que assim fala. Esse, me parece, é o grande desafio. Essa é a proposta para um desenvolvimento maior de consciência, que não é suficiente, é bom que se diga, porque está muito claro que o que está sob a água, submerso, é a maior parte do iceberg. A maior parte. E sabe-se também que a maior parte desse iceberg submergido, nós não temos consciência. A gente tem consciência. Portanto, é um desafio para a vida inteira. E eu dizia que só conseguimos nos aproximar da individuação quando finalizamos a cena da vida, o espetáculo da vida. Porque até o último dia é um eterno vir a ser, é uma eterna experienciação. Aqueles que são chamados de iluminados, muitas vezes se perdem desse entendimento. E, infelizmente, a título de serem iluminados, se perdem nesse manancial inconsciente, colocando a língua para fora, pedindo que a criança chupe a própria língua. Na frente de algumas pessoas, mesmo tendo o título de Nobel da Paz. E voltaria à pergunta, você que está aqui, ficaria feliz com sua filha chupando a língua do Nobel da Paz, porque a Nobel da Paz é iluminada, ou seu filho, seja lá quem for? Daí o grande desafio para não nos tornarmos os assassinos simbólicos que invadem a quadra, que coloca a língua para fora e pede para alguém chupar, uma criança, principalmente. Daí o nosso grande desafio em estarmos com o olhar, os olhares, melhor dizendo, sempre atentos para essas forças inconscientes, porque está claro, vivemos inclusive anos em que isso ficou muito nítido, está claro que se esse olhar não estiver aguçado, tendemos a nos perder naquilo que James Hollis, um dos grandes propagadores da psicologia analítica, chamava de os pantanais da alma. Fascinante, eu recomendaria a todas as pessoas a lerem. Os Pantanais da Alma. É aquele livro que se lê 1000 vezes e sempre se aprende. Os Pantanais da Alma. Está aí, está presente. Vivemos alguns desses últimos anos em que tudo isso, esses pantanais da alma, estavam presentes e sendo aplaudidos. Esse é um outro ponto importante. Sendo aplaudidos.
Claro que eu sei que na área psi, facilmente alguém responderia essa questão da seguinte maneira: fazer terapia, é importante fazer terapia. Sim, é importante fazer terapia para não nos tornarmos esses assassinos simbólicos. Sim, ajuda muito. Mas não é só isso. Isso é muito pouco. Importante, mas é muito pouco, não é só isso. Devemos, naturalmente, amplificar mais as possibilidades de psicoterapia para todas as pessoas. Ainda hoje se tem a psicoterapia, por exemplo, como sendo algo que somente é possível para pessoas de uma determinada faixa de renda. Então, facilitar, viabilizar os atendimentos psicológicos mais abrangentes, mas é muito mais complexo que isso. Perpassa por toda uma remodelagem, uma reconfiguração social, educacional, familiar, né? Humana. Siddhartha Ribeiro fala isso muito bem nos seus livros, nas suas palestras, né? Estamos próximos da hecatombe relacional social, né? Motivada por essas tendências do nosso inconsciente carente de luz, de entendimento. Como não se tornar esse assassino? Esse contato maior da consciência com o inconsciente. Isso me parece fundamental. E tem a sutileza, que também está embutida na sua pergunta. Porque se eu não quero ser o assassino simbólico real, eu também não quero ser a vítima simbólico real. Porque, infelizmente, corremos o risco de cair, e aí é que está a sutileza, de colocarmos como um cordeiro. Um cordeiro. A vida é assim mesmo, eu me coloco nessa condição, eu aceito, eu sou resignado. Psicologicamente falando, é um grande equívoco. Que não queiramos ser o assassino, mas que não queiramos ser a vítima também. Né? E aí é interessante, nesses atravessamentos filosóficos, né? A arte marcial ensina isso muito bem. A proposta fundamental da filosofia da arte marcial, que é baseada no Budô, é a seguinte: sempre estar preparado para a defesa. Não para o ataque. Para a defesa. Ao que os orientais no Budô chamam de espírito presente, Zanshin. É não desejar colocar-se como mártir de nada, dizia Raul Seixas, né? Mãe, não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Não querer se colocar nessa condição. Ele colocar na condição do algoz, mas também da vítima. Esse me parece um dos grandes desafios da vida humana. Busca do desenvolvimento da consciência pautada em estados mínimos de ética e moral, que o grande filósofo Martin Buber chamava de mutualidade humana, voltarmos a conceitos básicos para não nos tornarmos esses assassinos simbólicos. Quais conceitos básicos, Marcelo? Por incrível que pareça, temos nos esquecido do bom dia, do boa tarde, do com licença, do desculpa, do me ajude, por favor, eu te ajudo também se você precisar. Né? Coisas básicas e que vão se perdendo ao longo do tempo. A perspectiva machista que ainda tende em prevalecer é muito categórica nisso. Né? É preciso ser muito rígido, muito cruel às vezes, na maioria das vezes, né? É preciso ser muito rude, que aí esse é o símbolo humano do masculino, né? Ainda temos muito disso, que é com
muito desafio que conseguiremos ir nos transformando para não chegarmos ao que Repite da Ribeiro assevera muito bem, não é? A respeito do colapso relacional humano que está logo ali. Está logo ali. E ele diz isso muito bem também. Ailton Krenak, nas suas obras, nas suas palestras, assevera esse respeito muito bem. Nós temos o potencial de acelerar a degradação humana. Temos esse potencial. Isso já está claro, todos sabemos disso. Nós temos como acelerar a degradação humana. Mas também temos o poder de modificar esse status quo para algo de mais sublime, de mais produtivo, para a manutenção da existência humana. E aí me lembro daquela fábula antiga, que alguns dizem que é oriental, outros dizem que se estruturou ali, né, no meio do Oriente, não tanto no extremo, e a respeito dos dois cães, ou dos dois lobos, que todos nós temos internamente. Um que aprendeu a conviver dentro de casa com as pessoas, com os habitantes da casa, e outro que somente aprendeu a viver fora da casa, como caçador. Qual desses dois nós alimentaremos? Eles estão dentro de nós. Qual deles dois nós alimentaremos? É um grande desafio. Questão? Eu estou conhecendo a peça, agora, né? A partir desses encontros. E estou adorando essa relação que você está fazendo aí, que acho que é a proposta também do espetáculo, que eu não conheço, entre contextos. Né? Estamos agora primeiro mergulhando no contexto de lá, da peça e tal, para culminar na peça de Saulo e Antônio, Flávio, no contexto mais atual, chamando essa dialética de contexto, né? É coisas que aconteceram lá atrás e como é que, no nosso contexto atual, como é que isso está acontecendo. Eu vejo aí uma espécie de dois, me parece, né? Dois perfis assim do Wagner, que era o cara que, no contexto de batalha, mata muito facilmente, e no contexto de ascensão ao poder fica receoso, se mata ou se não mata. Precisa de uma pessoa que tem um simbolismo, né, que é uma pessoa próxima, para incentivar, para forçar ele a fazer aquilo. Beleza. Então, tem hora que eu fico assim, a tirania existiu ali, sempre existiu nesses dois contextos diferentes dele, o cara que luta ali mata porque é do jogo, e o cara que receia matar para ganhar o poder, né, que isso é atrativo, né, para o tirano. O tirano, poxa, qualquer possibilidade que ele tenha de subir esse degrau, ótimo, ele não me parece, né? Eu falando como leigo, psicologicamente não vai aceitar, porque aceitar se eu sou tirano já, e eu vou acender o próximo nível. Qualquer barreira eu vou, qualquer regra eu vou burlar. Aí me parece que o cara tá nessa coisa assim, é tirano ou não é tirano? Essa tirania foi se construindo ao tempo? Primeira pergunta. E a segunda, que acho que você já pode encaixar, do ponto de vista pedagógico, trazendo para o contexto atual, quais foram os elementos que a gente podia ver já no marco lá general, que demonstravam a tirania e que serve para a gente, do ponto de vista pedagógico, ficar alerta, porque o marco deve passar. O que a gente teve no contexto atual, nosso, nesses últimos 4 anos, passa também. Mas os próximos marcos. Então, onde é que você consegue perceber elementos ali já de tirania que servem para a gente como uma espécie de sinalização, até mesmo para nossas próprias questões internas? Eu parto do pressuposto básico do entendimento da formação humana, do que é ser humano. Por isso que eu sempre, no que eu já escrevi até hoje,
essa é uma palavra que tem uma ressonância significativa para mim. Ser. Ser. Eu sempre coloco em aspas, em todos os meus escritos, assim, a esse respeito. Eu parto então do pressuposto da busca do entendimento desse ser como sendo o mais importante dessa minha jornada. Se é que é possível, talvez não seja. Eu me recordo que anos atrás, quando eu estava fazendo minha formação em filosofia, atendendo uma pessoa em consultório, eu falei para ela, poxa, olha, eu não vou poder te atender na próxima semana porque eu tenho uma prova para fazer. Ela perguntou, prova de quê? Eu falei, de filosofia. Ela perguntou, estranhamente, né? Filosofia, você faz filosofia? Estou fazendo isso em filosofia. Ela riu de mim, né? Eu perguntei, mas por que você está indo? Ela perguntou, você está fazendo filosofia, isso serve para quê? Para não fazer uma palestra diante dela, tentando responder rapidamente, falei para tentar melhor me aproximar do entendimento humano. Ela riu novamente e falou, mas desista, isso não é possível. E eu fiquei muito frustrado com aquilo, né? Porque era uma pessoa da área de saúde. Né? Teoricamente, denotaria um outro entendimento. Mas é interessante essa questão colocada, porque mesmo aqueles que juraram Hipócrates passaram a propagar a ideia de medicações para Covid-19, medicações claramente sem nenhuma função, sem nenhuma utilidade, cientificamente provada. Essas eram as mesmas pessoas da saúde que, motivadas provavelmente por aquilo que em psicologia se chama, em sociologia também, complexo de rebanho, foram tomadas. E aí está. Né? Quando nos tornamos esses assassinos simbólicos, somos tomados. Os garotos, os jovens, adultos que entraram ali na quadra de voleibol feminino, tomados por isso. Alguém falou, alguém produziu a ideia, aquilo causou uma ressonância inconsciente na pessoa, ou nas pessoas, ou no grupo, e sai levando aquilo, sai propagando a ideia daquela medicação, já cientificamente provada que não funciona. Como, então, fazermos isso? Outra pergunta que foi colocada. Obviamente que, do meu ponto de vista, retorna ao início do seu pseudo-resposta, né? A análise do ser, do que é esse ser em cena. A consciência tem que olhar para isso. A consciência tem que estar atenta ao que brota. Né? E aí, sendo atravessado por um pensamento de ordem religiosa, o orar e vigiar, não somente orar, não somente vigiar, orar e vigiar. Nessa simbologia de eu procuro estar atento, dentro do possível, para o que brota de mim. Daí aquela questão, será que eram bruxas mesmo? Eram espectros fora? Ou eram espectros dentro, despertando ideias, desejos, reflexões possíveis? Me recordo, nessa pergunta que você fez, de uma conversa que eu tive no ano de 2009, com um grande amigo irmão. Esse amigo irmão, ele tinha uma barraca de revistas, livros, e eu sempre que podia, na hora do meu almoço de trabalho, eu saía, almoçava, no meu horário de almoço, e ficava aprendendo e crescendo com ele, conversando, né? Conversas sempre muito interessantes, porque nós saímos da bolha, né? E, infelizmente é tão pouco encontrarmos isso, e nós filosofávamos, né?
Naquele ano, 2009, houve uma ocorrência que eu jamais esqueci. Conversávamos, eu e esse amigo e irmão, a respeito dessas questões que poderíamos colocar dentro dessa questão, como não nos tornarmos esses assassinos, não sermos tomados por isso, né? Pelo inconsciente. Eu me recordo que naquele dia, esse amigo e irmão fez o seguinte comentário. Havia surgido uma situação de violência na cidade e esse amigo e irmão fez o seguinte comentário. Poxa, esse amigo e irmão estava vinculado a filosofias, as filosofias fantásticas do budismo, da meditação. E diante daquilo que nós estávamos conversando naquele dia sobre uma violência social que havia ocorrido, esse amigo e irmão disse o seguinte: poxa, que bom que eu não estou mais conectado com essas manifestações de violência. Que bom que eu não percebo isso mais em mim. Não percebo mais em mim. E eu disse para ele: olha, pense da seguinte maneira. Eu usei a seguinte imagem. Imagine que o seu filho está atravessando ali aquela praça. Havia ali uma praça à frente da barraca de revista onde ele tinha, né? Onde ele trabalhava. Eu disse para ele: imagina que seu filho está atravessando aquela praça. E de repente, alguém aproveita que ele está atravessando a praça e desfere um tapa no rosto do seu filho. E ele cai no chão. Você trabalha na barraca de revistas e livros. Tem uma tesoura aqui. Ainda assim, você mantém a fala de que, que bom que eu não estou mais conectado com isso. E ele coçou a cabeça, já um pouco careca, assim, naquela época. Coçou a cabeça e disse: talvez não, né? Eu disse para ele: olha, eu sugeriria retirar o talvez. Não. Esse é o nosso grande desafio. A lei, dizem os advogados, serve para nos ajudar quando existem as razões em que nos colocamos como assassinos. Por exemplo, pegar uma tesoura, tomado pelo impulso, e cravar a tesoura, sendo bem dramático, né? Cravar a tesoura na jugular de quem desferiu. Um tapa no rosto de uma criança, jogando-a ao chão. A lei estruturou um código que diz: olha, mas foi legítima defesa, foi defesa de um menor, foi defesa de um menor indefeso, né? E existem, portanto, atenuantes e agravantes. Por que é que eu estou falando tudo isso? Mais uma vez, para mencionar, diante da pergunta: o que fazer diante disso, né? Como não nos tornarmos, não sermos levados por isso? Na minha avaliação, podem existir outras possibilidades, eu concordo que existam mesmo, mas se qualquer uma delas abdicar da necessidade premente da análise constante das nossas tendências do inconsciente, se isso for retirado, teremos um grande problema. Teremos, por exemplo, uma excelente formação médica que seja, mas tomados pelo complexo de boiada, prescreveremos medicações vermífugas para vírus. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas o complexo é assim. Nos toma e adotamos uma subpersonalidade. Prescreve. De onde vem isso? De onde surgiu essa primeira voz dizendo que é para fazer isso? Como essa voz nos atravessou? A educação tem que estar presente, a educação formal, que é a educação que está para além de formalismos escolares, né? Como fazer isso de uma forma generalizada? Né? Aí que está o nosso grande desafio, porque aí entram questões sociológicas, a complexidade de um país como o nosso, as dimensões de um país como o nosso, né? A desigualdade brutal. Hoje temos 30 milhões de pessoas em linha de pobreza, sendo que 15 milhões dessas pessoas estão considerados como a linha dos miseráveis, que não têm o que comer. Como imaginar isso? 15 milhões de pessoas assim, né? Por outro lado, existem 15 pessoas no país
que são bilionárias ou trilionárias. Então, são paradoxos difíceis de compreender e de aceitar, muitas vezes. Né? Queria agradecer demais pela predisposição, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Sempre que penso e conduzo um projeto artístico, ele vem muito pautado nisso que você traz, do ser na cena. Né? Eu só consigo pensar e dialogar e fazer o que faço em teatro, imbuído, né, alimentado por essa potência que é de estar no mundo, né, de estar e ser. É isso que me motiva, inclusive, a continuar fazendo. O aspecto que eu falei no início também, de criar possibilidades que a arte traz. Seja para quem nunca foi ao teatro, seja para quem já vai há muito tempo e que precisa ainda assim renovar, se transformar, seja para mim mesmo, como fazedor, né, como artista, que nada de especial tem isso, a não ser que seja tão especial como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser, como qualquer outra profissão, que é de buscar não apenas sobreviver, mas viver consigo e com os seus. Então, obrigado demais por fazer essa correlação no âmbito da tua área, da psicologia, do que você já vivencia com as pessoas que você encontra, que você estuda, e de correlacionar isso tudo com o nosso fazer também, especificamente com o nosso projeto, que traz esse autor que vai fazer quase 500 anos, e é muito interessante como a arte também continua sendo potencializada, tanto assim que estamos aqui discutindo esse texto. Então, muito obrigado. Deixo você com suas últimas palavras desse nosso. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar. Eu que também sou alguém tentando lidar com essas demandas todas na vida. Estou presente nesses mesmos desafios humanos, né? E tentando, como eu me referi anteriormente, manter a minha própria sanidade mental nisso tudo. Né? Mas feliz com os alentos que eu tenho, né? Que é o amor ao que eu faço, e isso é um alimento para a alma e algo que me ajuda na estabilidade psíquica, né? Seja quando eu escrevo, seja quando eu estou trabalhando, ou em oportunidades como essa de ampliarmos as nossas reflexões, acreditando muito que isso seja útil para mim e para alguém, né, que possa encontrar em momentos como esse que vocês estão criando a possibilidade de ampliação de consciência, entendimento pessoal, entendimento social maior. Acredito a arte um valor fenomenal. Não seria possível viver sem arte, seja ela qual for. A vida na Terra sem arte seria horrível, para não dizer impossível. E estar diante de pessoas, né, que estão, através da arte, propagando a possibilidade de ampliação de consciência, é um alento, é um refrigério à alma. Eu gostaria de convidar as pessoas para participarem do espetáculo quando ele estrear. Já está prestes a estrear Macbeth e Ricardo III. Venham prestigiar, venham assistir. Se possível, leiam a obra de Shakespeare, especificamente essas duas propostas, criando ressonâncias sociais a respeito do que só a arte tem e pode fazer. Obrigado por aqui estar, cresci e aprendi muito também, estou muito feliz de aqui estar e quem sabe até o próximo encontro. Maravilha. Um abraço. Finalizamos esse encontro.